começar, vamos orar mais uma vez? Nós estamos aqui em campanha de oração e nós vamos falar da palavra e queremos a direção do Senhor sobre aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser dito. Então ora comigo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, totalmente dependente do Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, usa a mim da melhor forma que o Senhor pudesse. Usa, Senhor, usa o Teu servo, Pai. Eu sou só um mensageiro do Senhor. A Tua palavra está aberta e me coloco à disposição para que seja realmente instrumento do Senhor nesta noite, Pai. Quero colocar diante do Senhor, me colocar diante do Senhor, totalmente entregue ao Senhor, para que o Senhor guie cada uma das palavras daquilo que vai ser dito agora. Queremos aprender do Senhor e queremos praticar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre comigo em Neemias 3, nosso capítulo 5, ele trata sobre organização, o líder que organiza, o líder que tem por princípio a organização. Na semana passada nós falamos sobre os primeiros 4 pontos da lição, falamos um pouco sobre o líder que simplifica, que ele é capaz de simplificar. Falamos um pouco do líder que ele tem que ele sabe formar uma equipe. Falamos sobre o líder que sabe delegar tarefas. E falamos sobre o líder que motiva. Ao final eu quero fazer uma recapitulação ainda, mas só para que a gente comece colocando os 4 pontos que nós já falamos um pouco na semana passada, e hoje restam 3 pontos. E eu quero novamente ler o texto de Neemias 3, particularmente o versículo 1, o 5 e o 10. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. Versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E o versículo 10 diz assim: e ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. Nós estamos falando sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e essa reconstrução, nós estamos exatamente no ponto onde Neemias designou pessoas, normalmente próximo aonde a pessoa estava ou trabalhando ou residindo, para que onde ele estivesse, ele pudesse fazer parte da reconstrução dos muros. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é o líder promove a unidade. O líder promove a unidade. Já falamos e temos falado muito sobre a questão da unidade na nossa igreja, né? Temos falado bastante sobre o mesmo pensar, sobre o mesmo agir, sobre viver realmente em comunidade, viver em comunhão, viver realmente juntos e comungando de um mesmo Espírito, de uma mesma verdade no Senhor. Então, esse ponto, o pastor Rick Warren ele vai tratar especificamente sobre o trabalho em equipe. Especificamente sobre trabalho em equipe. E quando você
O trabalho que você exerce, o trabalho que você enquanto professor, contador, como vendedor, como promotor, como o trabalho que você exerce, eu tenho certeza que em algum momento você já escutou a expressão que diz assim: precisamos trabalhar em equipe. Todo mundo já ouviu essa expressão? Levanta a mãozinha, todo mundo já ouviu essa expressão? Precisamos trabalhar em equipe. Por que será que é tão relevante trabalhar em equipe? E aí, quando a gente olha para o texto de Neemias 3, a gente vê que, e até buscando os pontos atrás, né, que a gente já viu, Neemias não poderia fazer todo o trabalho sozinho. Neemias não poderia contar só com um ou dois. Ele precisaria contar com muita gente para fazer aquele trabalho. Para reconstruir os muros, ele precisaria de contar com... Eu não sei quantos de vocês lembram, mas a espessura do muro era gigantesca. O muro ele era muito grande, ele era alto, ele media alguns quilômetros. Então, a pensar, a julgar e a lembrar disso, né, o trabalho em equipe seria fundamental. Então, o pastor Rick Warren coloca assim, o trabalho em equipe é essencial para realizar qualquer projeto. É possível ser igreja, é uma pergunta, é possível ser igreja onde nós somos exclusivamente individualistas, egoístas, onde nós buscamos atender exclusivamente ao nosso interesse? Não é possível ser igreja dessa forma. Não tem como. Igreja implica em serviço. Estar em comunidade implica em serviço. Estar em comunidade implica em você estar com o irmão, em ajudar ao irmão, em fazer parte de um corpo. Vamos lembrar daquilo que diz lá em 1 Coríntios 12, nos textos da Bíblia que vai falar sobre a questão do corpo. Efésios vai falar também sobre o corpo. O corpo é feito de muitos membros e não dá para todo o corpo ser só braço. Então existem os mais diversos membros dentro do corpo e cada um com a sua funcionalidade e trabalhando para o crescimento do corpo. Então, esse ponto 5, né, a colaboração e o trabalho em equipe resultam em grande crescimento. As pessoas influenciam umas às outras. Eu busquei algumas frases que eu achei bem interessantes sobre o trabalho em equipe. Por exemplo, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Essa frase é do Michael Jordan, né? Só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Não dá. O Michael Jordan foi um jogador de basquete muito famoso, mais conhecido, enfim. Então, não dá para ele ganhar um campeonato sozinho. Não dá para uma equipe ser formada, uma equipe de futebol, né? Vai jogar Palmeiras e Flamengo, tá vendo, pastor? Tá vendo? Não dava para o Palmeiras ganhar do Flamengo jogando só com o goleiro, não tinha como, né? Também, né, o Flamengo também estava jogando com o time completo. Então, a equipe faz realmente o crescimento, faz você ter vitórias por meio da equipe, por meio do trabalho em equipe. Outra frase: eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Quem disse essa frase foi Ayrton Senna, ganhou alguns títulos mundiais de Fórmula 1, né? Quando ele vai para a pista, quando ele ia para a pista competir, era ele que estava ali dirigindo, era ele que estava ali pilotando, mas o trabalho que ele faz era a conclusão, para o carro estar pronto, para o carro estar em condições de correr, para que tudo aquilo ocorresse da melhor forma possível. Obviamente, ele precisava de uma equipe, né? E aí,
Qual que é uma outra, né? Aqueles que assistem esses filmes de super-heróis, né? Agora tá, inclusive, na moda, né? Até os super-heróis agora, eles não trabalham sozinhos, vocês sabiam disso? Você vê, por exemplo, o filme dos Vingadores, né? Tá lá, são vários Vingadores que eles trabalham em equipe também para vencer o inimigo lá, né? Então, mais uma vez, pensando aí sobre a questão do trabalho em equipe. E aí eu pensei comigo, né? Eu digo, vamos puxar um pouquinho mais sobre essa questão do trabalho em equipe. Qual que é o contrário do trabalho em equipe? Qual que é o oposto do trabalho em equipe? O que vocês diriam? É o trabalho só. E o trabalho só, eu consigo pensar da seguinte forma: o trabalho só ele é desgastante, ele é penoso, ele é algo que inclusive vai gerar, vou colocar uma palavra mais forte, ele vai gerar derrota ou talvez até morte. Estamos falando não simplesmente de uma morte física, tá certo? Não estou falando de uma morte física, mas estamos falando de uma morte talvez espiritual, uma morte que vai te trazer uma solidão realmente, sabe? Quando você vive só, você em solidão, e aí nós temos aí o que nós vemos de muito hoje, são as doenças psicossomáticas, depressão, todas essas questões. Por quê? Porque acabamos por viver só. Então, quando nós pensamos em igreja, e aqui pensando no caso de Neemias e a comparação de nós enquanto igreja, né? Neemias precisava reconstruir os muros de Jerusalém. Para ele fazer essa reconstrução, ele precisava de muita gente. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto líderes, nós, enquanto discípulos, o que nós precisamos? Podemos ficar em casa sozinhos? Vamos ficar lá em casa sozinhos e tal. Volta a questão, né? Como que é importante a gente estar junto presencialmente. Como que é importante a gente estar junto, a gente olhar no olho do irmão, a gente estar com o irmão. Quanto que é importante que essa relação interpessoal, ela é importante para o crescimento. E eu até anotei aqui, a solidão, ela gera depressão. Então não podemos caminhar sozinhos, precisamos estar juntos como igreja, e assim nós vamos crescer como pessoa e vamos crescer como família de Jesus, como família de Cristo, como igreja. Amém? Vamos para o próximo ponto? Vamos? Então, segundo ponto de hoje, primeiro, o líder promove unidade, precisamos viver como família, servindo uns aos outros. Só um pequeno detalhe, tá certo? De solidão é diferente de solitude, ok, né? Então, não estou dizendo aqui que você não possa ter o seu tempo a sós com Deus, pelo contrário, a Bíblia nos impele a isso, a Bíblia nos motiva a isso. Entra no teu quarto e chora e ora diante de Deus. O seu tempo a sós com Deus é estritamente relevante, é muito importante para todos nós. Agora, nós não podemos viver só, não podemos viver, até porque nós precisamos uns dos outros para que possamos crescer como equipe, como família. Então, segundo ponto de hoje, o líder administra. Neemias foi um grande líder, porque se ele não tivesse sido um grande líder, obviamente que aquela obra não tinha dado certo, não tinha ido para frente, né? Imagina se Neemias não conseguisse delegar tarefas, se Neemias não conseguisse nomear outros líderes. Como que, por exemplo, Neemias seria um líder solitário para, vamos imaginar, 10.000 pessoas? Daria para fazer isso? Um líder solitário para 10.000 pessoas? Não, ele teria que,
nomear líderes que estariam sobre outros líderes, que estariam sobre o povo, para que, como uma hierarquia, como uma cadeia, esse serviço pudesse acontecer, para que no final essa obra pudesse ser concluída. E isso exigia que ele fosse verdadeiramente líder. Então, o líder ele precisa se posicionar. Os líderes, nós enquanto líderes, nós precisamos nos posicionar. Aquele líder que sempre quando você chega para ele, não sei, faz do jeito que você quiser, faz da forma que você achar melhor. Não, o líder ele precisa se posicionar, ele precisa estar a par de todas as situações, né? Quando a gente traz para a igreja, né? Nós temos os líderes de cada um dos ministérios, né? E esses líderes eles precisam estar a par de cada um dos ministérios que ele está. Então, para que, por exemplo, quando o seu liderado chegar e perguntar, mas será que eu vou para o caminho A ou para o caminho B? Você já sabe, enquanto líder, né? Você está orando. Você lembra de Neemias que antes de tudo, antes dele chegar em Jerusalém, ele já estava orando, já estava orando há muito tempo. Ele já estava se posicionando, ele estava jejuando, ele já estava diante de Deus há muito tempo. Então, um líder que ora para que quando for requerido uma posição dele, ele já tem a posição, porque já sabe, Deus já mostrou para ele que deve ser daquela forma. Pense quanto que isso é relevante, quanto que isso é importante. Vou puxar um outro exemplo, tá certo? Puxar um exemplo pessoal meu. Eu sou professor de contabilidade. Se eu estou numa sala de aula com 40 pessoas dando aula, né? Eu estudei mais ou menos para dar aquela aula. Olha o exemplo. Eu estudei mais ou menos para dar aquela aula. E aí tá um cara assim mais esperto, muito desejoso, né? Igual o Larson, assim e tal. Aí ele levanta a mão assim, professor, mas aquela questão tributária ali, como que eu faço para mexer assim, como que eu organizo? Ele faz uma pergunta bastante difícil, que eu não cheguei a esse ponto. Como que eu vou ficar nessa história? O que eu quero dizer é que para estar nessa aula, eu preciso estar muito preparado. E qual que é a preparação de um líder de Deus? Qual que é a preparação nossa? Oração, querido, joelhinho no chão, vamos orar, vamos pedir direção de Deus, porque quando for requerido de nós uma posição, Deus já nos mostrou, Deus já falou para nós, e aquele ministério vai crescer, aquela classe, aquela equipe vai crescer. E aí nós, enquanto líderes, né? O líder que administra é um líder que supervisiona, é um líder que tem posição, é um líder que a ele já foi mostrado, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele está diante de Deus, porque ele comparece na casa de Deus, porque ele realmente tem uma relação de intimidade com Deus. Então, segundo ponto aí de hoje, um líder que administra. E aí tem um texto, vamos lá para Eclesiastes 4, 9 e 10. Quem puder abrir esse texto aí, foi um texto que passou aqui, que eu acho que ele é bem relevante para a questão do trabalho em equipe para nós. Então, Eclesiastes 4, 9 e 10 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. A Bíblia é pesada, né? A Bíblia foi
Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então nós, enquanto igreja, né, já temos 2 pontos aí, né? Um líder que ele promove a unidade, né? E aí pensando no trabalho em equipe, o quanto que nós precisamos estar juntos, e um líder que administra. E o último ponto, né, da nossa missão, e depois eu quero fazer uma breve retrospectiva que eu achei de algumas coisas que eu achei bem importantes. O último ponto, gente, é um líder que agradece. Um líder que agradece. Eu gosto de uma frase que nem é de um autor evangélico, mas é muito, a gente consegue trazer para nós bem, assim, de maneira bastante simples. Diz assim: elogie em público, certamente alguns já ouviram essa frase, elogie em público, corrija em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Então, um líder que ele elogia em público. Quem aqui gosta de ouvir elogio, de ser elogiado? Vocês gostam de ser elogiado? Quem gosta de ser corrigido? Vocês gostam de ser corrigido? Gosta, Marinete? Gosta de ser corrigido? Mas às vezes dói, não dói, irmã? Dói, né? Dói ser corrigido. Marcos Paulo, dói ser corrigido? Vai depender de como que você vai ser corrigido. Mas de toda forma, não é algo assim. Quando você ser corrigido alguém chegar e dizer, de maneira, obviamente, que o líder ele precisa corrigir sem humilhar, ele precisa corrigir de maneira amorosa, de maneira cuidadosa, mas de uma forma ou de outra a correção quer dizer eu estou fazendo errado. E o líder vai chegar e vai dizer, olha, Vitor, não anda por aqui não, você está andando de forma errada, vamos, né, é um leve puxãozinho de orelha, né, para que a gente possa corrigir a rota e agora caminhar da forma correta. Agora, o líder, ele precisa fazer as duas coisas. O líder, ele precisa ser capaz de elogiar os seus liderados e ele precisa ser capaz de corrigir também. O elogio, até anotei aqui, as boas organizações reconhecem o esforço, atribua mérito aos que merecem. O elogio muda o dia de uma pessoa. Desenvolva formas de fazer com que as pessoas saibam que estão fazendo um bom trabalho. Formas de você dar o mérito, né, de elogiar o seu liderado, de forma que ele receba aquele elogio. E aí qual que é nós, enquanto liderados agora, qual que é a nossa posição diante de um elogio? Nossa, estou bem, não, nada disso, bom? Receba o elogio de uma forma que você diga assim, estou caminhando da forma correta e quero continuar a fazer ainda melhor. Eu quero ver que eu estou caminhando de forma correta e usar aquilo que eu estou fazendo bem para que outros também possam receber daquele serviço que eu estou prestando. E aí, uma coisa que as boas organizações reconhecem e recompensam os esforços, né? Neemias anotou a atitude, né, dos seus trabalhadores, trabalhou com entusiasmo, desenvolva formas de fazer com que as pessoas saibam que estão fazendo um bom trabalho. Lá no versículo 3:20,
3:20, Neemias 3:20, vai ter uma palavrinha que vai mostrar o quanto que Neemias mostrou que a pessoa estava fazendo o correto, né? Neemias 3:20, uma palavrinha, gente, uma expressãozinha. Depois dele, reparou com grande ardor. Na minha Bíblia está com ardor, né? Baruch, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, do sumo sacerdote. Algumas versões está com zelo. Vocês têm essa versão aí, com zelo? Com zelo. É justamente essa expressão que eu queria encontrar, né? Neemias está elogiando, dizendo que aquele liderado tinha trabalhado com zelo, e essa expressão só aparece nesse local no texto, só aparece nesse local para enfatizar o quanto que Neemias estava trazendo um elogio àquele servo, aquele liderado. Abre para Romanos 4. E aí eu quero caminhar aí para a gente fazer um fechamento do nosso capítulo. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. O que tem dizendo aí, Larissa? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. De maneira que cada um de nós dará conta ou prestará contas diante de Deus. Sobre esse último ponto, gente, na verdade, o pastor Rick Warren agora ele gasta aí umas 2, 3 páginas para falar sobre o quanto que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos, enquanto líderes, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar contas. Bons trabalhadores, aqueles que eram maus trabalhadores, lá no versículo 5, Neemias tomou uma atitude quanto a eles. O que Neemias fez? Neemias ignorou. Eu li esse versículo logo no início, né? Disse, olha, o que ele fez? Ele deixou de lado aqueles que eram maus trabalhadores. Aos bons trabalhadores, elogio, recompensa, para que eles continuassem a fazer o serviço que estava destinado a eles. E trazendo para nós, enquanto igreja, lembrando do texto lá da parábola dos talentos, né? Mateus 25, de 14 a 30, quando ele vai falar do servo bom e fiel. A um ele deu 5 talentos, aquele primeiro servo multiplicou, ao segundo ele deu 2 talentos, o Senhor deu 2 talentos, aquele servo multiplicou, e ao terceiro ele deu 1 talento, o servo foi lá, escondeu, porque sabia que o seu Senhor era duro e iria cobrar dele. Deus dá a cada um de nós na medida da capacidade também. Esse texto ele fala sobre isso, sobre capacidade. Texto de Mateus 25. Mas fato é que aquele Senhor, ele não deixou nenhum dos seus servos sem nada. Ele deu talentos a todos os 3. E aí, uma figura, né? Poderiam ser até mais, né? Uma parábola, né? Mas nós estamos pensando aqui enquanto igreja,
que a todos nós, Deus, nosso Senhor, concedeu talentos, habilidades, dons a todos nós. E, de acordo com o texto de Romanos 14:12, nós seremos cobrados diante de Deus, teremos que prestar contas daquilo que o nosso Senhor confiou a nós. Lá no texto ainda, uma coisa que eu achei muito bacana, que o Rick Warren colocou, que ele disse que o Rick Warren, ele conhece muita gente, né? E aí, um trecho que eu grifei aqui, diz assim: certa vez conversei com Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração moderna. O Peter Drucker é um dos grandes ícones da administração, gestor, enfim, da atualidade. Na verdade, ele já faleceu há alguns anos, né? Mas dentro do século XX ele é muito conhecido. E aí perguntou para ele, né? Disse assim: olha, eu tenho uma igreja onde tem muitos gerentes, todos eles, empregados públicos, executivos, e eu não posso pedir a eles que arrumem as cadeiras, por exemplo. Aí o Peter Drucker falou para ele assim: uai, por que não? Eles precisam. Qualquer executivo que não estiver disposto a arrumar as cadeiras não serve para nada. Que Deus tire de nós esses sentimentos e assim: nossa, não, mas sou pastor, eu não posso arrumar cadeira. Não, mas eu sou líder do ministério X. Como assim? Eu tenho que lavar um banheiro. Como assim? Eu tenho que trocar o garrafão d'água. Não, como assim? Se você não serve para servir nas mínimas coisas, como Deus te colocará em coisas maiores? E Deus dá a cada um de nós talentos. Deus dá a cada um de nós habilidades. E Neemias, enquanto líder, ele conhecia, a gente já viu isso num dos pontos anteriores, que ele deveria conhecer a sua equipe. Diz: olha, o fulano, ele sabe melhor na parte de construção, o outro vai se dar melhor na parte de pintura, o outro vai se dar melhor na parte lá das finanças. Então, ele conhecia a capacidade de cada um. E aqui, enquanto igreja, nós precisamos conhecer a cada um de nós, né, enquanto equipe, enquanto igreja, enquanto organização, para que isso que nós estamos aprendendo e a realmente a servir seja verdadeiro no nosso meio. Amém. E aí, gente, vamos fechar aqui. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. O que Deus dirá sobre nós? Sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço na igreja, sobre a minha dedicação à família, sobre o meu tempo a sós com Deus, sobre o casamento, sobre as minhas finanças, sobre a mordomia que eu tenho com os bens que Ele confiou a mim, com o tempo que Ele me deu, como que eu tenho gasto o meu tempo. Então, diante de tudo isso, nós precisamos saber, né? Precisamos entender que o Senhor deu talentos a cada um de nós, deu tempo, deu tantas coisas que Ele tem confiado a nós. O Senhor nos dê sabedoria realmente para
lidar bem com tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Vamos fazer uma revisãozinha? Vamos fazer uma revisão? Então, nosso capítulo foi sobre um líder que organiza um projeto. Começamos falando sobre planejamento, organização, direção e controle. Um líder que ele sabe planejar, que ele organiza, que ele consegue arquitetar todo o projeto. Vemos isso na vida de Neemias. O ponto 1 foi um líder que simplifica. A importância de trabalhar com aquilo que já existe, aquilo que nós já temos, aquilo que nós, enquanto igreja, nós já conquistamos. Estamos no final do ano, precisamos ver tudo aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já alcançamos e olhar para frente para aquilo que o Senhor vai conceder a nós. Ponto 2. Um líder, ele seleciona a sua equipe, concentre naqueles que querem trabalhar. Ponto 3. Um líder que delega tarefas. Nós, enquanto líderes, precisamos saber conhecer a nossa equipe. E aí, nesse ponto, eu dividi em 3. Primeiro, o líder, ele não pode concentrar tudo nele, né? Dei o exemplo aqui do pastor. Não dá para ele fazer todas as coisas. Não dá para ele. E aí volta, ele vai se desgastar, ele vai ficar cansado, ele vai ser algo moroso, cansativo. Então, precisamos realmente trabalhar em equipe. Está vendo como as coisas se encaixam, né? Quando não tem um trabalhando sozinho, nós podemos delegar tarefas para que todos possam trabalhar e o crescimento do corpo seja saudável. Então, não coloque as atribuições sobre todos, conheça bem a sua equipe. Ponto 4. Um líder que motiva. Todos precisam ser pertencentes, todos precisam se sentir participativos na obra, todos precisam dizer: olha, essa obra, eu também faço parte dessa obra. Nós, enquanto igreja, igreja do Senhor, fazemos parte da igreja do Senhor. Se fazemos parte da igreja do Senhor, queremos fazer o melhor para o Senhor. Se nós nos dedicamos tanto ao nosso trabalho, quanto mais vamos nos dedicar à obra do Senhor, vamos nos dedicar realmente à igreja, estarmos juntos. Ponto 5, um líder que promove a unidade, um líder que sabe trabalhar em equipe, tem uma equipe que trabalha unida, uma equipe que trabalha realmente em conjunto, que vive junto e que possamos viver isso como igreja, para que possamos crescer. Ponto 6, um líder que administra, que sabe supervisionar, que sabe coordenar, um líder que sabe se posicionar. Ponto 7, um líder que agradece, que atribui mérito, que sabe elogiar e também sabe corrigir no momento certo. E por último, diante de todas essas atribuições do líder, e nós, enquanto discípulos do Senhor, sabendo que o Senhor confiou a nós a obra dele, o Senhor colocou diante de nós, para que a gente possa ver a igreja crescendo, não só em quantidade, mas em qualidade, em unção, a igreja crescendo realmente em caráter de Cristo. Nós sabemos que cada um de nós, todos, sem exceção, recebeu talentos, recebeu habilidades, recebeu dons para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. Leia comigo Efésios 4, abre lá para a gente fechar, e aí eu quero fechar com esse texto. Efésios 4. Efésios 4, 15, vamos ler o 15 e o 16, esse texto que a gente conhece bastante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio é o quê? Participação
participação de todas as juntas, o que acontece? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, o crescimento do corpo para a sua edificação de amor. Que 2022 seja muito melhor que 2021. Amém. Queremos crescer como igreja, queremos Em nome de crescer Jesus. como família do Senhor. Amém? Amém. Ora comigo para a gente fechar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, totalmente dizendo, nós precisamos do Senhor.